Capaz de se mover mais rápido do que a luz, mover planetas, invadir mentes ou até ter os poderes de deuses. Quer saber? Esquece isso tudo, vai todo mundo apanhar para um humano praticamente normal pela simples vontade do roteirista e que se dane. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre roteiro dentro de lutas e eu vou te falar sobre os pontos positivos e negativos dessa ideia. Bora bater um papo sobre isso? Em primeiro lugar, sim, quem ganha é quem o roteirista quiser. Ninguém aqui é alucinado a ponto de achar que os personagens existem ou coisas do gênero e aí eles fazem o que der vontade para eles. Sendo parte de uma história, cada personagem vai fazer tudo que o escritor da história quiser e apenas isso, mas não necessariamente o famoso ganha quem o roteirista quiser vai ser a resposta para todas as perguntas dentro desse tema. Eu sei, parece estranho, mas relaxa, eu vou te explicar. Imagina que você tá andando em um carro, pode ser um Fiat Uno, e eu tô andando em um tanque de guerra completamente doido da cabeça e acabo colidindo com seu carro. O que aconteceu? Muito provavelmente você pensou, Fiat Uno e eu fomos de comos e bebes. Mas me diz, se isso tudo era só um exemplo imaginário, por que você não só se imaginou estando dentro de um Fiat Uno mágico que era indestrutível e assim o meu tanque não fez nada? Bom, primeiro porque seria muita viagem, né? E segundo porque para isso você teria que criar um contexto específico para chegar no resultado que você quer. Afinal, tô considerando que você não quer ser atropelado por um tanque. E imaginar esse tipo de contexto complica essa pergunta mais do que o necessário. O que acontece se um Fiat Uno e um tanque colidirem em alta velocidade? É uma pergunta simples, não precisa de uma história desenvolvendo isso. E deixando de lado os carros e os tanques, algo parecido acontece quando a gente fala sobre essas lutas fictícias. Antes que chegue aquela galera revoltada reclamando comigo, eu sei que não é exatamente a mesma coisa, não tô dizendo isso. Meu ponto é que, com esse exemplo, a gente consegue perceber que algumas perguntas são óbvias. Óbvias de forma que você não precisa de um contexto para responder e nem elaborar muito ela. Ou são simplesmente muito diretas, você não precisa desenvolver uma história para isso. Fazendo um paralelo, imagina que eu te pergunto o que acontece se o Hulk e o Demolidor trocarem socos. Se você respondeu, o Hulk ia destruir o Demolidor, você tá certo, obviamente. O Demolidor é um cara forte, mas não vai muito além disso e não se compara com o Hulk. Pegar uma situação dessa e falar que depende do que o roteirista quiser é tentar forçar um contexto que possa alterar o resultado de algo que tem um resultado óbvio. Nem precisa conhecer muito, qualquer um que saiba o básico do Hulk e o básico do Demolidor e pegue os dois nos seus estados padrões, vai falar, o Hulk destrói ele completamente. Não é uma pergunta que precisa de um contexto sendo desenvolvido para isso. Só precisaria de roteiro se você quisesse inventar alguma desculpa para o Demolidor ganhar. Só que de todas as formas e aspectos possíveis em que você pode analisar essa situação, tirando situações específicas em que o roteiro ajuda o Demolidor, o Hulk vai destruir ele. Mas sim, tem um ponto positivo em fazer isso e usar o roteiro para tentar justificar as coisas. Eu já vou explicar isso. Existe um ponto positivo em usar a desculpa do roteiro para tentar chegar em determinados resultados. Afinal, histórias surgem assim. Isso que possibilita plots serem desenvolvidos de formas interessantes, envolvendo todo tipo de personagem, os fracos e os fortes, porque senão seria extremamente difícil de lidar, muitos personagens não poderiam interagir, as histórias seriam muito mais complicadas de serem criadas e o resultado final não ia mudar muita coisa, no sentido de que não iria ser algo muito melhor para o público e seria muito mais complicado para a produção. E sim, em troca desse roteiro ajudando, a gente tem algumas inconsistências ou incoerências, principalmente quando a gente trata dessas análises em questão de quão poderoso é o personagem X, por conta justamente do roteiro mexendo as peças para o que precisa acontecer, essa questão dos poderes varia muito. No famoso exemplo de roteiro em lutas do Batman contra o Superman, é muito visível isso. Se o roteiro precisa que o Batman derrote o Superman fácil, uma pedrinha pequena de kryptonita que, sei lá, ele tira de um anel, vai fazer o Superman perder os poderes. Se o roteiro precisa falar que o Superman vai se superar, ganhar dele, alguma coisa assim, o Batman pode cravar uma faca de kryptonita na barriga dele, o Kal-El ainda vai dar um jeito de continuar lutando e nocautear ele. A resistência do Superman na kryptonita, o quanto de kryptonita o Batman tem, o quanto ele se preparou, o quanto o poder do Superman vai ser influenciado pela presença da kryptonita, nada disso é constante. Se você pegar 5 histórias diferentes em que uma situação parecida com essa acontece, em todas os efeitos vão ser diferentes. Em algumas ele vai perder pouco poder, em outras ele vai ficar completamente indefeso, e assim vai. Esses fatores mudam completamente, simplesmente de acordo com o que o roteiro precisa. E não é só com o Batman e o Superman, isso acontece em várias situações. Esse foi só o melhor exemplo que eu consegui pensar. E convenhamos, é muito legal, porque se não fosse assim, não daria
daria pra desenvolver o plot desses dois se confrontando. Fazer roteiro é ótimo se seu objetivo é criar uma história, ou imaginar um crossover, imaginar como A poderia vencer o B ou alguma coisa do gênero. Mas não é obrigatório. É com certeza muito interessante pensar nesses aspectos quando o que a gente está tentando imaginar é uma história em que dois personagens interagem, brigam, alguma coisa assim. Mas se o seu objetivo é simplesmente conversar ou tentar descobrir quem é mais forte ou quem venceria em uma luta direta, roteiro não é obrigatório. Por que, nerd? Simples, porque existem evidências. Procurando pelas histórias, a gente encontra demonstrações, explicações, falas e várias outras coisas que nos mostram, ao menos de uma forma geral, qual é o poder de um personagem. Outra coisa importante lembrar é que o Robert Downey Jr. voltou pra Marvel como Doutor Destino e a gente também começou a ver vazamentos sobre o filme do Quarteto Fantástico. Isso pode significar que a Marvel tá querendo reiniciar o universo cinematográfico deles. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser você pode assistir depois desse vídeo. Como eu falei, por conta do roteiro, sim, vão existir inconsistências. Às vezes um personagem mostra um poder 1000 e em outras histórias ele não consegue lidar com o poder 10. Sim, essas inconsistências acontecem, principalmente em histórias em quadrinho, só que é simplesmente uma questão de o público ser humilde, por assim dizer, e falar que realmente existem inconsistências, incoerências e a gente não tem uma verdade absoluta, a gente só tem uma noção. Mas ainda assim, as evidências existem e quando as evidências são fortes, todas apontam para um ponto, a resposta é fácil e não precisa depender muito de roteiro. Por exemplo, se eu te pergunto, quem ganha em uma luta, o Goku ou o Sop de One Piece? A gente não precisa de roteiro para ver quem é mais forte, mais rápido, mais resistente, quem tem mais habilidades e dentre vários outros fatores acabar percebendo quem ganharia, que obviamente é o Sop, digo, o Goku, é claro. Relaxem, fãs de Dragon Ball. Brincadeiras à parte, o ponto é, evidências existem. E se um roteiro vai contra todos esses outros fatores mostrados em uma história, ele é um roteiro furado. Às vezes, se for feito pelo escritor de uma história, ele pode até ser canônico, mas isso não significa que ele não é furado. Pega aquele exemplo que eu dei do Hulk e do Demolidor. Imagina que você vai lá ver o filme, e no filme o Hulk dá um soco, o Demolidor segura com um punho, dá um chute e nocauteia ele. Isso não faz o menor sentido, e eu tenho certeza que você iria se incomodar assistindo isso. Justamente porque, por todas as evidências que a gente tem, eu sei, você sabe, todo mundo sabe que aquilo tá errado. Então, se a gente só quer analisar quem é mais forte ou quem é mais rápido ou quem ganharia uma luta direta sem muito contexto, a gente não precisa do roteiro, ao menos não necessariamente. Se você quiser, é interessante. E claro, existem fatores que vão depender sim do roteiro, como por exemplo estratégias ou inteligência, que são coisas que variam muito, habilidades como um fator de cura também, habilidades que envolvem sorte para ser ativada, o quanto um personagem é aguentador, e todos esses fatores são coisas que mudam simplesmente com o que a história precisa. Nesses momentos, basta todos nós nerds termos a humildade de falar, não sei, ou então, depende. Não ter todas as respostas não é um problema, até porque a gente só tá imaginando situações e analisando elas como uma forma de se divertir, não precisa rolar briga. Claro, não vai dar pra ter certeza de tudo. E nessas situações em que não é algo tão óbvio como Hulk contra Demolidor, a gente pega as evidências e tenta analisar possibilidades. Como eu falei, talvez não dê pra chegar numa resposta definitiva e absoluta. São análises diferentes, mas a gente pelo menos consegue se divertir ou então quebrar um pouco de cabeça tentando encontrar qual é a maior possibilidade, assim definir quem provavelmente ganharia. O roteiro é ótimo dependendo do tipo de situação que você quer criar, se é uma história, por exemplo, mas não necessariamente vai ser obrigatório em análises. Sabia que esse quadro se chama Combateologia Teórica? Pois é, aqui a gente analisa poderes, situações de batalha e outras coisas do gênero, tentando encontrar respostas lógicas para esses temas, só que de uma forma divertida. Se você tiver algum tema em mente que queira ver ser abordado aqui, deixa nos comentários. Como eu falei, eu vou deixar o vídeo sobre a minha teoria do reboot do universo Marvel aqui na descrição. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.